Kelly, várias dúvidas sobre quando a criança engasga. O que se deve fazer? Olha, a criança engasgou, então, eu tenho que levantar os braços, eu tenho que assoprar o rosto dela, o que eu tenho que fazer? Então, tem muitos mitos e verdades que envolvem isso. Você que tem uma criança pequena em casa, inclusive, eu conheço gente que tem criança pequena em casa e que é da área da saúde, que muitas vezes não sabe o que fazer, porque quando a criança está na nossa mão, no nosso colo, você fala, e agora? Eu não sei o que fazer. Você se torna, na verdade, uma pessoa comum e leiga. Então, para os leigos e para qualquer pessoa que queira saber como lidar com uma criança que engasgou, mas não é aquela tossezinha de engasgou e logo em seguida já desengasgou. Se a criança engasgou com leite, com algum alimento, quando eu falo criança pequena, essa manobra que eu vou falar, ela só funciona para criança com menos de 3 anos, porque a criança grande já é outro tipo de manobra para desengasgar. Então vamos supor que essa criança seja de colo. Aí, Bárbara, a mãe, ela consegue fazer isso porque a criança é pequena. Por isso que eu estou dizendo, a criança grande não dá para fazer porque ela já sofre outro tipo de situação. Nós temos aqui um boneco, que é o Pedrinho, nosso boneco que foi inclusive batizado pela Bárbara e a turma dela quando fez no estágio. A gente coloca a criança pequena assim, nessa posição, tá? Então de barriga para baixo, de preferência, segurando a mão aqui na barriguinha e no pescoço dela, tentando segurar o queixo, e vai fazer, por favor, Bárbara, segura para mim. Vai fazer o movimento de bater nas costas. Gente, não é aquele bater nas costas assim, tá? Tipo, estou ninando meu filho. É colocar de barriga para baixo com uma leve inclinação, o bumbum um pouquinho para cima. Isso tudo feito rapidamente, mas sempre com cautela, porque a criança está engasgada. E você vai bater dessa forma, com esse movimento, tá? Então não é uma pancadinha só ou várias pancadinhas. Colocou na posição, bater. É com força, tá? Tentando empurrar o alimento que está engasgado aqui no pulmão para a região do pescoço, na traqueia, e para que essa criança cuspa pela boca, tá? Ou até saia pelo nariz. Então a ideia é que o que estiver obstruindo, seja o leite, seja algum alimento sólido, como arroz, uma papinha, alguma coisa, ela vai sair. A manobra da criança pequena só funciona assim. Então se a criança estiver deitada de barriga para baixo, no meu colo, nessa posição, eu não consigo segurá-la com uma mão só assim. Então se a mãe não conseguiu, a pessoa não conseguiu colocar a criança no braço, ela é muito pesada, a criança já é um pouco maior, coloca no seu colo, nessa outra posição, mesma coisa, o bumbum um pouquinho mais elevado, a cabeça da criança para baixo e a posição das costas da criança aqui. A pancada, ela deve ser forte, mas não tão forte a ponto de machucar a criança. Eu tenho que lembrar que se eu der uma pancada de cima para baixo, assim, não vai acontecer nada. O que eu tenho que lembrar é que tem alguma coisa no meio do caminho para engasgando essa criança. Então, se eu fizer assim, tentando mandar o que está engasgando para frente, para a região do pescoço e depois para a boca, aí sim vai funcionar, tá, Bárbara? Então, é nesse sentido que a gente tem que fazer. Colocou a criança nessa posição, que a gente chama de decúbito, no decúbito dorsal, ventral, coloca então a força na mão e a pancada uma vez só, com força, para frente. Levanta a criança e verifica se está tudo bem com ela. Ela não desengasgou. Ok, vamos tentar mais uma vez. E vai fazer a mesma situação, tá? Coloca no colo. Eu não consegui, ela está escorregando. Põe uma almofada, um travesseiro, qualquer coisa que você consiga ter segurança em segurar o queixo da criança, aqui a região do peitinho dela, para ela poder ficar na posição assim e, mais uma vez, a pancada, tá? Então, essa é a manobra realizada para a criança. Professor, meu nome é Rodolfo. A comida feita no fogão é mais saudável que do micro-ondas? É mito ou é verdade? É verdade. Os alimentos que são cozidos, no forno convencional, no fogão convencional, eles mantêm mais o valor nutritivo, enquanto que os que são cozidos no micro-ondas, ele tem uma forma de cozimento diferente. Esse cozimento vai ser feito através das ondas eletromagnéticas e isso vai fazer com que o alimento ele não fique tão saudável como o que é feito no fogão convencional.
Você perguntou da criança, que é muito comum, a gente recebe, né, muitas crianças aqui no nosso estágio, mas a gente também tem adulto, e às vezes até lá em casa, uma pessoa às vezes que tem um problema de deglutição, ou a gente está comendo alguma coisa e engasga. Como fazer? Como proceder? A manobra da criança é aquela que a gente já mostrou. E a manobra do adulto, a gente vai demonstrar agora. Me ajuda um pouquinho, Bárbara. Então aqui, virou, você segura o microfone. Eu vou ficar atrás da pessoa, vira assim, atrás da pessoa. A pessoa, eu tenho que lembrar que aqui nessa região do abdômen da pessoa, no adulto, eu vou ter que comprimir. Então eu tenho que apertar essa região, mas não é apertar um apertãozinho. Do jeito que eu fiz na criança, um tapa só, eu vou apertar de uma vez nessa região. O corpo da pessoa engasgada tem que estar bem próximo do meu corpo e de uma vez eu faço um movimento bem forte para trás, assim, dessa forma, tá? Se a pessoa for muito grande e eu não conseguir, não é o seu caso que eu consigo fazer, mas se a pessoa for muito grande, eu posso usar uma mesa ou até uma cadeira para poder fazer esse movimento de força no diafragma, tá? Então, para quem não sabe, em casa, quando essa região do diafragma aqui, se a gente fizer uma força bem forte aqui, do jeito que eu fiz com a pressão na Bárbara, eu estou apertando aqui, fazendo com que o alimento que está engasgado aqui no meio do caminho volte até a traqueia e saia pela boca. Tá? Então, é muito comum, Bárbara, a gente vê gente engasgada, criança, adulto, e não é só pessoas que têm problema de deglutição, não. São pessoas comuns, como a gente não sabe, levanta os braços, sopra o rosto da criança, abana, nada disso, tá? Então, agora você já sabe como fazer as manobras em casa para poder desengasgar a criança e o adulto. Mas, Bárbara, o que tem de mito e verdade, não é? A gente sabe que as pessoas perguntam muito pra gente, que somos da área da saúde. Agora, eu tenho uma proposta para você. Vamos agora saber então das pessoas comuns na rua o que elas têm de dúvida ou o que elas acham que é mito ou verdade. Você topa? Topo. Então vamos lá, vamos perguntar para todo mundo agora na rua o que é mito e o que é verdade. E a gente esclarece para você. É no próximo bloco. Opinião Saúde. Volta já.